As energias e ansiedades mais características do mundo contemporâneo brotam dos movimentos da moderna vida econômica, dessa capacidade de utilizar crise e caos como trampolim para mais desenvolvimento. Marshall Berman é um sociólogo americano responsável por uma das maiores questões relacionadas à modernidade. Desde a sua criação, o livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, uma aventura na modernidade, se tornou um marco referencial sobre o tema na sociologia como um todo. O Marshall Berman vai colocar esta aventura na modernidade como uma aventura no ontem, no hoje e no amanhã, ou seja, os três tempos, passado, presente e futuro, vão se interrelacionar no que se diz respeito a um tempo de modernidade. Em primeiro lugar, ele vai colocar algumas questões fundamentais. Primeiro que, para ele, modernidade ela é um todo ambiente, ela não é só um tempo e um espaço, né? Ela não se resume a um período histórico, nem a um fato histórico, nem a um movimento, muito menos a um momento da sociedade, né? Ela é um ambiente, envolve presente, passado e futuro. Este ambiente tem a sua dinâmica própria, que ele vai tentar explicar. Há um envolvimento de uma dimensão para ele, ética e estética na modernidade. Existe um aparato ético que forma a modernidade, um ethos, um modo de ser moderno, mas também existe um parecer ser, uma forma, aquilo que define a estética da modernidade, ou que ele vai dizer, né, os movimentos artísticos que vão dar forma à modernidade como um todo. De alguma forma, o Marshall Berman vai colocar uma coisa que é importante, né? Ele vai retratar que a modernidade é um turbilhão social, assim como ele vai tirar essa ideia do Rousseau, né, o homem que viveu a modernidade. E o Rousseau para o Marshall Berman é uma coisa muito importante para edificar e pensar a modernidade. Ele viveu o turbilhão social, ele estava naquele momento no século das luzes em que a modernidade começa a revirar a vida de todo mundo. E aí ele vai se perguntar o que é viver na modernidade. Esse é um ponto que para o Marshall Berman vai se tornar central na percepção de todo o livro, né? Nós vamos passar aqui por uma questão introdutória, mas ele vai, por essa questão da dominação estética e ética, ele vai pegar as obras do Dostoiévski, do Goethe, as obras modernistas do Charles Baudelaire e vai tentar entender como essa estética moderna e esta ética moderna se forma para tentar viver a modernidade. Mas aqui na introdução ele já vai dar um parecer muito fundamental, que é como isso se dá. Assim, em suma, para ele, a modernidade é uma época contraditória. Ela é de aventura e risco, transformação de si mesmo e das coisas. Você está tomado num momento em que a vida moderna ela te oferece toda a aventura e toda a possibilidade, mas ela também te cobra um preço alto por esta possibilidade. Quer dizer, a escolha de uma coisa é ao mesmo tempo abrir mão de outras, e isso é uma possibilidade que, segundo o Berman, e depois vai ser retomada por um outro sociólogo, o Giddens, que é o fato de que você é o responsável pelo seu destino, e isso é profundamente angustiante, e esta angústia denota de que você tem, por um lado, promessas de modernidade e ameaças de modernidade, que de alguma maneira vão criar uma dialética que para o Marshall Berman é muito importante. Nós podemos ter tudo, ter de tudo, estar em tudo, ao mesmo tempo que tudo que temos pode ser totalmente aniquilado da noite para o dia. Então, a realização dos desejos mundanos ela ocorre à medida que há uma possibilidade de se perder o que se tem, o que se é, o que se procura e o que se forma. Então é um risco e uma aventura muito grande. Então a vida moderna é diferente de qualquer outra vida e de qualquer outro tempo e espaço que nós vimos até hoje na história da humanidade, porque ela é a única que possibilita um molde do destino.
E este molde do destino para o Marshall Berman forma esta dialética de promessas e ameaças. Como é que o Berman pensa essa dialética na modernidade? Ele vai entender que modernidade, enquanto ambiente, ela tem dois espectros fundamentais que cobrem a dimensão ética e a dimensão estética para dar conta dessa questão. O primeiro deles é o modernismo, que é a dimensão estética, e o segundo deles é a modernização, que é uma dimensão técnica e que vai criar uma dinâmica. Porque enquanto dimensão ética que coordena o ambiente impede a solidificação dos valores, e é por isso que tudo que é sólido desmancha no ar. Eu não consigo constituir uma tradição antes dessa tradição não ser modernizada, e esta tradição não ser elemento de modernismo. Quer dizer, o modernismo ataca tradições firmadas, enquanto a modernização tecnificiza toda a ordem moderna e mantém uma certa organização que tem uma dinâmica de evolução do sistema. Quer dizer, a dimensão técnica que evolui o sistema da modernização é, ao mesmo tempo, a tecnologia presente nas coisas. Por outro lado, a dimensão estética que constrói-se ao longo do tempo um certo glamour da modernidade, ou que é pensar o moderno de um ponto de vista da arte e a literatura, é o ponto do modernismo. Para o Berman isso é muito fundamental. A arte e a literatura, e a tecnologia e a técnica de um lado e de outro, vão dar dimensão a esta modernidade ética e fazer com que esses valores tradicionais não consigam se manter. E isso, para ele, forma essa dialética de contraste, né? Porque o modernismo ataca a modernização e a modernização ataca o modernismo. Para ele isso não para. Tanto que quando ele vai falar do movimento modernista e de como esse movimento foi vanguarda na arte e na literatura para lançar mão de uma estética da modernidade, ele também foi alvo de uma modernização que acaba destruindo os seus valores e que impede esse valor à medida que essa tecnologia presente é reinserida cada vez mais, né? Por exemplo, quando ele discute esta questão da literatura e da arte em relação à tecnologia, elas estão em polos opostos da modernidade, mas elas se discutem enquanto modernidade. Elas são, ao mesmo tempo, braços dialéticos que a modernidade possui, mas que estão em contraste completo e negam um ao outro, né? A negação da negação, de acordo com a dialética marxista da qual o Berman se inspira. Há uma questão histórica para o Berman, e ela delimita esta era de contrastes. Esta era que vai se chocar aí, que vai criar forma e um ambiente de vida até então não visto. Então, é a construção de um racionalismo secular individualista que vai dar vida a esta ética moderna, este ethos da modernidade. Então, o que ele está querendo dizer com modo de vida, né? Ética entendida em bom que se diga como modo de vida aqui, nesta era dos contrastes, ela vai ter 3 grandes períodos importantes, né? O primeiro deles é o Renascimento Cultural e a Idade Moderna, né? Então, este período vai começar a construir esses 3 fatores, né? O fator racional, secular e individual. A segunda é o período das intensas revoluções do século XVIII. As revoluções constitucionalistas, as revoluções de libertação, as revoluções francesa e industrial, e como isso vai mudar a dinâmica da modernidade. E em terceiro, e o mais preponderante para ele, que é como a modernidade vai adquirir um corpo mais agressivo e criar os contrastes mais fortemente do que ele vai criticar, como, por exemplo, quando ela chegar no século XX, né, e os males do século XX, é o neocolonialismo e o boom tecnológico que se tem no século XIX. A partir dessa dinâmica, é preciso pensar uma nova forma de se organizar e tentar entender que esse movimento de explosão dos contrastes que vai se dar no século XX vai trazer, ao mesmo tempo que uma mudança estética, uma mudança técnica e, evidentemente, uma mudança ética no mundo real e naquele mundo que nós conhecemos, mas a preços altíssimos, como, por exemplo, a Segunda Grande Guerra e as guerras que advêm aí das potências
E a Guerra Fria, para o Marshall Berman, é um ponto muito fundamental para entender o nível que nós chegamos, né? Os 2 minutos para meia-noite, aquela noção de que a qualquer momento nós podemos ter um hecatombe nuclear, ele é fruto de uma modernidade tanto quanto aquele modernismo revolucionário que queria trazer uma mudança estética no corpo literário e artístico do mundo. Como é que essas coisas conseguem conviver? E o Berman vai dizer, é a falta de limites que a modernidade põe nos homens. A era de contrastes é também a era da aventura e do risco. E o risco de você ter uma hecatombe nuclear é a aventura de você ter ali a criação de uma bomba atômica e todas as infusões que saíram dela, né? Isso para ele é perfeitamente compreensível. Então é preciso pensar numa modernidade globalizada, numa modernidade racional e numa modernidade tecnológica. E sem esses fatores fundamentais, não conseguir entender o nosso mundo. Não é possível pensar no mundo de hoje sem pensar num mundo que consegue extrapolar isso daí. Ainda que ele vai dizer, por exemplo, e caso vocês estejam pensando, que a negação disso está presente na modernidade porque era de contraste, né? Você tem quem negue o globo, você tem quem negue a razão e tem quem negue a tecnologia. É óbvio que tem a fé, a irracionalidade, o coração e o terraplanismo, eles existem e o Berman vai dizer, eles só existem porque a era de contrastes permite também que a sua negação se crie, porque ela mesma não pode fazer um valor fundamental que não pode ser alterado nunca. Então, embora esses valores sejam valores que permeiam a ética moderna, ela também é objeto de crítica, é objeto de destruição e de contestação. Então ela também está numa dialética, o que é para ele um fator fundamental. Por exemplo, aqueles artistas do modernismo terem elencado todo um modernismo e todo um movimento que estava passível de crítica tanto quanto o anterior e está até hoje. Então essa dinâmica para ele parte da modernidade. Você não pode produzir alguma coisa sólida, né? Senão trairia, por exemplo, a ideia dele central e o título do livro. O Berman vai dizer que a modernidade, de alguma maneira, ela é progressista no seu ente essencial. A crescente industrialização e construção de um mundo novo apresentou um preço altíssimo para o mundo, né? E nesse ponto Marshall Berman vai se mostrar muito marxista e adepto da teoria marxista das classes e como essa dinâmica influenciou na construção da modernidade. Há uma angústia que assola a vida moderna. Os fantasmas rondam a vida do homem e ele não tem como se agarrar a esses fantasmas. Ele até vai usar a ideia da Nova Heloísa, do livro literário do Rousseau, sobre os fantasmas que embriagam a vida moderna. Eu não consigo agarrá-los porque eles não são sólidos, eles são etéreos e eles me cercam, eles me assombram, eu não sei o que fazer. Então essa angústia parte desse preço, mas de um ponto de vista material, os homens deram continuidade a uma situação precária em prol da ascensão de uma burguesia industrial. Aquela situação do servo, a situação do colono, a situação do escravo, a situação do operário moderno, ela é análoga a toda a situação de todas as outras classes que foram menos abastadas e oprimidas na história da humanidade. Isto significa para ele que o operário moderno ele vai também se descobrir no epicentro do problema e, por isso, ele também é o sujeito de transformação da modernidade. É claro, como Marx, ele está pondo na conta do proletário o fator de transformação e como este homem operário, precarizado, alienado e oprimido é o único que pode tomar as rédeas de uma revolução para destituir esta opressão. E de alguma maneira esta revolução ela vem por esses anseios de destruição ética, estética e técnica que a própria modernidade apresenta. Que a vida moderna para o Berman é profundamente desesperadora. Os valores eles não chegam a se firmar e nada serve para o homem. Eles não conseguem manter nenhuma tradição, nenhum valor, nenhuma moral, nem nada que consigam se apegar, nem do ponto de vista estético, nem do ponto de vista técnico, porque tudo muda, tudo se altera,
tudo se renova. Vamos pegar o caso técnico e estético de uma televisão e de uma pintura. Tudo que é feito não é feito para durar, então é feito para se destruir, para se degradar, para se alterar, para que seja superado, né? Então eu tenho uma televisão hoje, daqui a uma semana, a minha televisão de LED Full HD, ela já vai ser superada pela televisão 4K e pela televisão 8K, e assim, a televisão curva, a televisão isso, a televisão aquilo, e funciona pro Berman do mesmo jeito na arte. Ele vai dizer que o modernismo que começa lá no movimento modernista e no Charles Baudelaire já tá de padrão estético muito mais elevado e muito mais agressivo, é porque ele vai se negando também e vai destruindo o anterior e mudando a estética e dizendo que não é. Por exemplo, é baseado nessa questão desesperadora que alguns autores vão eleger o conceito de pós-moderno, né? A pós-modernidade, que nada é, nada significa, nada se firma. Ou a modernidade líquida do Zygmunt Bauman. Mas é que, na verdade, para o Berman, a modernidade em si ela já é isso, ela já faz parte dessa dinâmica. Então, se a gente pensa nisso, a gente pensa na história transformada num guarda-roupa de fantasias inúteis. Ou seja, nada pode ser usado. Eu olho para trás e nada serve, porque se não serviu hoje, por que vai servir o antes? Então eu não posso aprender nada, né? Porque nada se firma, nada tem referência, nada presta. A explosão da difusão dos meios de comunicação e da tecnologia favoreceu essa questão, porque ela favoreceu uma maior individualização e uma criação cada vez mais dinâmica de noções técnicas, estéticas e éticas do indivíduo e que não são muito menos de uma forma coletiva e que são comunitárias, né? Não são de uma forma coletiva e não são comunitárias, não estão ligadas mutuamente e também são cada vez mais isoladas, né? É por isso que o Zygmunt Bauman vai escrever o amor líquido, né? A fragilidade dos laços humanos é favorecido pela tecnologia e pela individualização. O século XX desmentiu as promessas de um futuro promissor e maravilhoso como o sonho da utopia do movimento modernista que acaba com a Primeira Guerra e a Segunda Guerra e todas as outras guerras e a situação que o mundo vai cada vez entrando em colapso e parece que ele vai se destruir dia após dia, né? De novo, voltamos à ideia dos 2 minutos para meia-noite, né? Que estamos a 2 minutos do relógio nuclear ser ativado. Por fim, o Berman vai dizer que a modernidade é privatizadora. O Estado ele abre mão da administração para um mercado que pertence a pessoas, né? Um capitalismo é um cárcere de ferro que comanda a vida das pessoas de forma sistêmica, o que impede, por exemplo, que esses movimentos reestruturem a lógica da dominação, e que para ele é uma coisa fundamental, né? O capital privado começa a tomar conta da vida pública, adquirir bens, e você começa a privatizar as coisas de maneira com que as pessoas passam a ser donas de coisas que são, entre aspas, públicas, sobretudo em relação a valores. E essa ordem econômica ela diminui a participação política e artística dos indivíduos, mantendo a alienação. À medida que eu invisto numa técnica, eu diminuo a ética e a estética. Então, quanto mais técnica, menos ética e menos estética. E obviamente, se o contrário também seria verdadeiro. Mas é que como o capitalismo ele é um grande vendedor de técnica, ele vai assumir isso, mas é não importante esquecer que o fetiche da mercadoria que o Marx vai trabalhar depois, o Berman leva em consideração. O capitalismo também é um criador de dinâmicas estéticas. A publicidade vende uma falsa estética do mundo. Ela também não é arte, não é o artista, não é o modernismo, mas é algo que parece arte, parece o artista e parece o modernismo. Ele não tem dinâmica estética fundamental e essencial de um ponto de vista filosófico. Ele não é a estética filosófica, mas ele é uma falsa estética que vai imitar a arte, né? A imitação da imitação, né? Aquilo que o Platão já dizia que é o artífice. O capitalismo vai criar isso na publicidade, a falsa arte. Quer dizer, isto é arte ou isto é para ganhar dinheiro, para explorar, para manter a ordem técnica, né? Para acalentar a técnica dentro de movimentos artísticos e literários que vão ser profundamente voltados ao consumo. E isso é uma crítica que o Berman vai fazer do ponto de vista
da arte e que subsiste no mercado capitalista. O mercado da literatura e o mercado da pintura, o mercado da arte como um todo, ele é um mercado que não é estético, mas ele é técnico, quer dizer, ele é reprodutivo. Cria reproduções cada vez mais voltadas à exploração e à alienação e não o contrário. É importante ressaltar que, ao término, o Marshall Berman dá uma indicação de saída. Ele vai dizer que é imprescindível para que nós pensemos uma nova dinâmica da modernidade, sem sair da modernidade, olhar para os movimentos modernistas, os movimentos que culminaram em modernismos passados, mas que tinham em vista revolucionar a estética de uma maneira desalienante, de uma maneira crítica, que tinham em vista revolucionar a modernidade e não culminar aí naquelas quedas básicas do século XX e promessas futuristas que acabaram não se realizando quanto uma sociedade melhor e maior, mas na verdade criaram monstros cada vez mais grotescos, como as grandes guerras e todas as perseguições dos anos 50 e 60, e outras situações que o Berman vai apontar como alienantes. Os movimentos de modernismo foram perdendo ao longo do tempo seu sentido crítico e, sobretudo, a proposição estética que eles tinham em modificar o caráter ético da modernidade num sentido próprio, ou, como o próprio Berman diz, de transformar esta modernidade em algo cada vez melhor. Na verdade, ele vai apontar que, ao passar do tempo, os movimentos de modernismo sempre sucumbiram nas mãos dos movimentos de modernização e que é preciso, para que se rompa essa lógica, uma estética e cada vez mais desalienante, cada vez mais desatrelada do consumo e desatrelada da forma alienadora da modernidade e que, obviamente, como um marxista, o Berman vai indicar que deve sair das classes subalternas. Terminamos por aqui a introdução do livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, uma aventura na modernidade, do Marshall Berman. Eu espero que tenha ficado claro a dinâmica que ele propõe no livro. É claro que esta, como uma introdução, apenas dá indicativos e pensa uma modernidade, mas que para nós é bastante rica em demonstrar questões muito importantes na dialética da proposição moderna que o próprio Berman cria. É claro que no decorrer do livro ele vai analisar essa questão estética muito mais a fundo e vai aos movimentos modernistas e que trazem modernismos sociais cada vez mais contundentes e, sobretudo, vai pegar o Fausto, vai pegar as obras do Dostoiévski e outras dinâmicas da literatura para tentar mostrar como essas vanguardas acabam agindo. Obrigado por assistir, ficamos por aqui, até a próxima.